Pessoal, boa tarde. O meu nome é Taniele Galmassi, sou advogada da empresa Formata. E a empresa Formata foi a empresa que venceu a licitação feita pelo governo do estado do Paraná, através da Companhia de Habitação, da Coapar, para fazer a regularização fundiária de 2.200 lotes, de até 2.200 lotes, perdão, até aqui no município de Campo Largo. Essa atividade em especial, ela é uma atividade que visa informar vocês sobre a regularização fundiária. Logo, até em razão do tempo e da metodologia, não será aberta a palavra. Eu já explico melhor o porquê. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores, gostaria de agradecer a presença do Dr. Guilherme Cherubim, superintendente de regularização fundiária da Coapar, dos representantes da Prefeitura e especialmente das lideranças comunitárias que nos auxiliaram e estão auxiliando nesse processo. O senhor Anísio, o senhor Tiago, o Michel, a Maria Milane, o senhor João Morges, o senhor Ito, o senhor Hugo, o senhor Zeco, enfim, todas aquelas pessoas que nos ajudaram e estão nos ajudando no processo de regularização fundiária. Então, antes de iniciar propriamente, eu queria só explicar para vocês a questão das localidades, tá? E já passo a palavra para o Guilherme. Nesse edital 06 de 2017 da Coapar, ao qual vencemos, está prevista a regularização fundiária de imóveis nos seguintes loteamentos. Na região central, Santa Rita, Lambaque e São Vicente. Indo para a Ferraria, está previsto na região do Cercadinho, Santa Nelly, Santo Onofre e Dom Pedro II. Ainda na região do Guarani, temos o Guarani e o Guairacá. Perdão, Dom Pedro II é no Guarani, né? O Mariano Torres é que é no Cercadinho, me perdoe. E ainda temos o Torres 1 e 2, ok? Guilherme, poderia vir? Eu vou passar a palavra para o senhor Guilherme, que é o superintendente de regularização fundiária da companhia. Boa tarde a todos. Fico feliz que a população de Campo Largo, que vai ser beneficiada com esse programa, está se fazendo presente. Eu estou aqui representando o presidente da Coapar, Nelson Justus. Ele não pôde vir hoje aqui porque ele está neste exato momento numa reunião do Conselho de Administração da companhia. Mas o programa Morar Legal Paraná, ele veio para tentar resolver o problema de regularização fundiária em todos os municípios do estado do Paraná. Esse programa, na verdade, ele foi idealizado lá em 2016. E quando ele foi idealizado, foi pensando justamente no problema histórico que os municípios do estado do Paraná têm em relação a essas chamadas ocupações consolidadas que estão irregulares. Ou seja, as pessoas moram há mais de 5 anos, 10, 20 anos lá e não conseguem ter o título de propriedade na mão. Hoje elas podem se considerar, com a nova lei, a 13465, que vocês têm a legitimidade fundiária e a legitimidade de posse. O que isso quer dizer? Que ninguém tira vocês de lá, mas também vocês não conseguem vender para ninguém, não conseguem um financiamento, não conseguem deixar uma herança de vida para os seus familiares ao longo da história da sua família. O programa Morar Legal, entrando em contato com os municípios, provocou essa situação, né? E como funciona a estrutura do programa Morar Legal? A gente entrou em contato com todos os municípios do estado do Paraná e pediu para que os municípios indicassem as áreas, né, que eles queriam que a Coapar fizesse a regularização fundiária urbana. Deixar claro que nós tratamos apenas de regularização fundiária urbana. Quem trata de regularização fundiária rural no estado do Paraná é o Instituto de Terras e Cartografias aqui do estado do Paraná, o ITCG. Tá? Então, nós provocamos essas situações para os municípios através dos seus líderes, no caso especificamente prefeito e sua equipe técnica. No caso de Campo Largo, eles indicaram, acho que 10, 11 áreas nesse sentido, para que essas áreas fossem habilitadas
eles tiveram que encaminhar uma série de documentos, entre os quais declarações que essas áreas não têm impacto ambiental, que essas áreas, na sua maioria, na verdade, as pessoas, elas estão há mais de 5 anos, né, caracterizando a legitimidade de posse, que essas famílias também estão dentro de um teto de renda familiar de 5 a 6 salários mínimos, tá? Ou seja, quem ultrapassar esse teto não vai poder se habilitar dentro do programa, porque esse é um programa de regularização fundiária de interesse social, né? Então, esses casos aí, naturalmente, como a empresa daqui, ela tem lá dentro do seu conjunto de trabalho, do seu conjunto de serviços que ela tem que desenvolver, dentre os quais ela vai fazer um cadastro social. Bom, o município, além disso, também encaminhou para nós uma cópia do plano diretor, né, para nós termos ideia dos parâmetros urbanísticos do município, mas basicamente um mapa de referência dessas áreas, para que nós pudéssemos então fazer uma licitação para a contratação de uma empresa especializada para prestar os serviços. Quais os serviços que a empresa vai prestar e que a Coapar em si vai pagar quando ela executar? Primeiro, o levantamento social e o cadastro social, para a gente saber se as famílias têm a condição também de participar. Não é só a questão do teto de renda familiar, tem a documentação necessária, para que lá no final possa ir para o cartório, né, para fazer a titulação. Num segundo momento, ela vai fazer todo o levantamento topográfico, vai montar toda a base cartográfica dentro dos parâmetros urbanísticos do município. É um trabalho técnico de engenharia e arquitetura, para que tem que se adaptar às leis do município. E num terceiro momento, já no primeiro momento, ela já pegou a documentação de vocês que vão participar, ela já tem análise técnica, né, do ponto de vista de jurídico, que essas pessoas apresentaram toda a documentação necessária para lá no final ir para o cartório. Aprovou todo esse projeto, que eu vou usar essa expressão, projeto de loteamento em si, tá? Vai para o cartório e vai para a titulação final. O cronograma, a princípio, que nós estabelecemos para desenvolvimento de todos esses serviços é um cronograma de 18 meses. Né? Por que 18 meses? Porque, na verdade, é um trabalho que vai ter que ir para campo, buscar a documentação das pessoas. Às vezes as pessoas não são daqui, vieram não sei de onde, não tem a certidão de casamento, uma série de problemas, tem que providenciar isso. No segundo momento, eles vão fazer o levantamento topográfico, consolidar a base cartográfica, daí não bate com os parâmetros urbanísticos do município, tem que consolidar, discussão para lá, discussão para cá, às vezes tem a necessidade de mudança de uma lei, né? Então tem toda a discussão política em cima disso daí, enfim. Nós estabelecemos um cronograma de 18 meses. Eu, percebendo já o trabalho que a empresa Formata está fazendo aqui, eu acredito que esse cronograma vai ser mais curto. E fico feliz com isso, porque, graças a Deus, recurso para pagarmos as empresas que contratamos não vai faltar. Então, neste caso, se de repente a empresa, através da sua estratégia, da sua metodologia de trabalho, ela enxergar que em vez de 18 meses, ela pode fazer em 10 meses, ela vai lá na Coapar, vai pedir um aditivo, uma alteração do contrato e mudar o cronograma físico-financeiro de execução. Vai ser bom para ela, vai ser bom para a Coapar e vai ser bom principalmente para o beneficiário final. Tá? Só quero deixar claro que esses recursos, na verdade, eles subsidiam o programa. No final, cada beneficiário, tá, que aderir ao programa, ele vai ter um custo sim, só que é um custo subsidiado. Está em média de R$ 1.600 que vai ser. Só que esses R$ 1.600 vão ser divididos para vocês em 20 parcelas, ou 40 parcelas desculpe, 20 parcelas de R$ 80. Tá? Então vai ser bem pulverizado, de forma que as pessoas tenham condição de pagar e é subsidiado. Hoje no mercado, para vocês terem uma ideia,
uma regularização fundiária desse porte está em torno de R$ 3.200 a R$ 4.800, né? E além do que, a gente conseguiu baixar esse preço porque, principalmente, como a gente está fazendo em volume, os preços tendem a diminuir, né? Além do que o governo do estado tem subsidiado parte desses recursos aí, certo? Mas vocês só vão pagar quando? Só quando vocês tiverem com o título na mão, tá? Receber o título na mão, 30 dias depois vem o primeiro boleto. Então vocês não vão correr o risco que... Eu tenho certeza que aqui também em Campo Largo aconteceu muito disso, de empresa chegando, ofertando um serviço, vocês começam a pagar e nunca recebem o título no final. Não, nós não vamos fazer isso. Primeiro nós entregamos o título para vocês, tá? E isso naturalmente dependemos da empresa que está executando o serviço. Ela só recebe quando executa o serviço. Então é tudo bem planejado e espero que nós possamos fazer um trabalho. Realmente a licitação, ela estabeleceu um teto, porque nós temos que estabelecer isso a nível de licitação, de até 2.200 titulações aqui no município de Campo Largo. Quem indicou esses números não foi a Coapar, foi o município de Campo Largo, tá? Pode ser que haja mais, como pode ser que haja menos, tá? Só que o contrato ainda prevê, né? Isso, a base legal nos dá a condição de aditivarem mais 25%, ou seja, mais em torno de 500 a 600 titulações, se atender às características do programa. Beleza? Beleza. Não, mas aqui deu 5, 10 mil, tá? O que vai acontecer? A prefeitura vai novamente fazer um novo pedido para a Coapar vai ver as áreas que ela vai indicar e naturalmente vai aprovar, né, e vai desenvolver os serviços sim. Por quê? Principalmente na região metropolitana de Curitiba nós temos vários problemas, tá? Aqui em Campo Largo nós não temos tantos problemas ambientais como lá para a região de Almirante Tamandaré, Colombo, Rio Branco do Sul, Itaperu Sul, essa região é um pouquinho mais complicada para a gente fazer regularização fundiária. Aqui não. Aqui Mandirituba, Fazenda Rio Grande, eu vejo que vai haver uma proporção maior. Então, nesse ponto, indiretamente, o município de Campo Largo acabou sendo beneficiado pelas questões geográficas que envolvem toda a região metropolitana de Curitiba. A Coapar está à disposição de vocês. Eu tenho falado muito com o Juarez, que é responsável pela área de habitação aqui do município. Ele sempre se dispõe a corresponder nos anseios que a gente tem. Nós temos aí mais algumas questões relacionadas ao programa de aceleração do crescimento aqui de Campo Largo, que nós estamos também desenvolvendo um trabalho que muito possivelmente até o final do ano nós queremos tentar consolidar essa situação. Eu fico à disposição de vocês e quero dizer que a Coapar, que o programa Morar Legal Paraná, ele veio para ficar. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos em 108 municípios com a meta de fazer 45 mil regularizações fundiárias no estado do Paraná, tá? E eu quero ter sim a felicidade, no final desse trabalho, estar aqui entregando para cada um de vocês a titulação da sua área. O benefício maior que tem para o município nesse sentido é, primeiro, a atualização do cadastro imobiliário. O município está sabendo que está lidando com o verdadeiro dono do terreno. Segundo, para o beneficiário, está aqui o título de propriedade. Hoje ele pode ir lá, quem sabe, buscar na Caixa Econômica uma melhoria do seu imóvel através de um financiamento. Por quê? Porque ele é dono do imóvel. Ele hoje tem condições de fazer isso, tá? A questão também do ciclo econômico que vai acontecer em função disso. As pessoas com a segurança de que aquele terreno de fato é deles, aquele imóvel de fato é deles, ele vai começar a investir. É mais um puxadinho para cá, é mais um puxadinho para lá, é o material de construção que vai vender um pouquinho mais, ou quem sabe vai querer vender o próprio imóvel que agora já está valorizado, porque a partir do momento que você tem o título de propriedade, aquilo que valia 20 vai valer 50, 60, 70 mil. Então, vem só benefício nesse sentido, tá? Eu espero que esse programa realmente venha atender o consumidor final
que são essas áreas que o município acabou indicando. Fico à disposição de vocês, agradeço o espaço que a empresa Formata de assessoria urbanística e ambiental cedeu aqui para a Coapar, e tenho certeza que eles vão executar um serviço de qualidade aqui no município. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme, pela sua colaboração. Bom, pessoal, dando continuidade a esse evento, que é um evento de informação sobre a regularização fundiária, eu gostaria de informar para vocês que a opção por fazermos essa primeira reunião dentro da Câmara de Vereadores foi, além de ser um lugar público, foi o fato de que está sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais. Então, vocês podem ver isso num outro momento, e quem não pode estar aqui também pode estar assistindo. Mas cada núcleo que eu falei para vocês, ou seja, o núcleo do Guarani, o núcleo do Cercadinho e o núcleo da Vila Torres, que eu chamo aí Vila Torres 1 e 2, vão ter as suas reuniões, ok? Dadas as especificidades de cada local. Então, eles terão as suas reuniões. E nessas reuniões a gente vai poder esclarecer todas as dúvidas que vocês eventualmente vierem a ter, ok? Então, a gente dando continuidade aqui para vocês. Falando um pouco da empresa, né, da Formata, que é uma empresa especializada em regularização fundiária, licenciamento ambiental urbanístico e regularizações de imóveis e empreendimentos, junto a órgãos públicos municipais, estaduais e federais. Temos como missão licenciar e viabilizar empreendimentos, respeitando as normas vigentes e aplicáveis aos casos concretos e melhorando a qualidade de vida dos beneficiários do processo de regularização fundiária, garantindo assim um acesso a moradia digna, através de um modelo sustentável de transformação social e responsabilidade ambiental. Hoje, quais são os nossos projetos, ou em que áreas nós temos contrato? Nós temos em Araucária, numa área determinada chamada Portelinha, com 200 unidades. Nós estamos no Guarituba, que é em Piraquara, que é uma área que tem uma capacidade de regularização de até 2.000 unidades. Nós estamos agora, então, em Campo Largo, com 2.200, para regularizar 2.200 lotes. Nas cidades de Brasilândia e Rondon, são 327 famílias a serem beneficiadas. Em Telêmaco, Borba e Arapoti, 945 famílias. Em Jacarezinho e região, que abrange ainda o município de Cornélio Procópio, Cambará e Guapirama, mais de 1.000 famílias. E em Carlópolis e na região também, 1.266 famílias. Então, esses hoje são os projetos, são os programas onde a empresa Formata atua. E entre eles, há os programas em que a gente faz, como aqui, com recursos, como é o caso do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, e também em áreas, como é o caso de Piraquara e Araucária, que nós fazemos através da particular, onde os próprios moradores reunidos nos contratam para desenvolver alguns trabalhos. Bom, vou apresentar para vocês um pouquinho o time da Formata, porque são pessoas que vocês vão ver, né? Então, a Simone é a nossa arquiteta e a coordenadora geral. Simone também tem grande experiência em regularização fundiária, trabalhou anos na Coapar, depois foi trabalhar, inclusive, no desenvolvimento de PAC, né, de projetos do Programa de Aceleração de Crescimento. E já tem quantos anos, Simone? A gente não comenta mais, né, anos de experiência. 15 anos. Pode passar, Carlão. Eu, Taniele, advogada, como passei para vocês, sou mestre em Direito Urbanístico pela PUC de São Paulo, sou vice-presidente da comissão da OAB, da Comissão de Direito à Cidade da OAB, e também trabalhei na Coapar há alguns anos e já faz 17 anos que trabalho com regularização fundiária. O Carlos, que é nosso administrador, também atua na área de controladoria e finanças há mais de 20 anos. A Ana Maria, nossa socióloga, que vocês também vão ver bastante, já tem uma experiência vasta, especialmente em projetos habitacionais, de habitação de interesse social. Trabalhou na Caixa Econômica entre 78 e 87 e sempre desenvolvendo consultoria nessa área. Além disso, vocês vão contar aqui em Campo Largo com a presença da Alessandra Stadler, nossa administradora local, e também do Diego, que vai estar fazendo a nossa administração local. Temos ainda a Stephanie, nossa estagiária, a Bruna, nossa estagiária,
e a Jaqueline, que também é do administrativo e está colaborando aqui com a gente. Essas são as pessoas que comumente vocês vão ver, seja no nosso escritório, seja nas áreas propriamente ditas, quando nós passarmos lá para convidá-los, para chamá-los para as próximas reuniões, ou mesmo nos locais que eu já vou explicar para vocês como é que funciona o projeto. Bom, eu expliquei ali um pouquinho, e o Guilherme também explicou outro tanto. A Formata venceu a licitação, número Concorrência Pública 06 de 2017, e firmou um contrato, que é o 6776, para desenvolver a regularização fundiária de até 2.200 unidades aqui no município de Campo Largo, com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é do governo do estado, mas toda a sua gestão é feita através da Coapar. Pode passar, Carol. Bom, regularização fundiária, né? É um processo desenvolvido, hoje especificamente isso, para titular imóveis em nome dos moradores junto ao cartório de registro de imóveis. Portanto, ele é um processo coletivo. Ele precisa da participação de vocês. E quando eu falo precisa da participação de vocês, não é só para vocês entregarem documentos, né, para a gente, quando a gente for na casa de vocês, mas para vocês trazerem para nós as situações de irregularidades das áreas que vocês moram. Ou para vocês trazerem para nós as situações, por exemplo, divulgarem o projeto de regularização fundiária no entorno, para que todo mundo consiga e possa ter o seu título, né? Os envolvidos, então, no processo: Governo do Estado do Paraná, a Coapar, o município de Campo Largo, o cartório de registro de imóveis, associações representativas, que a gente tem aqui, às vezes não associação, mas lideranças, que são pessoas com grande representatividade local, os moradores das áreas beneficiadas e a nossa empresa, a Formata. Pode passar. Bom, aqui é uma breve amostra para vocês, uma imagem do que é uma matrícula, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam para a gente com um recibinho de compra e venda, com um contrato de compra e venda, um recibo de pagamento, perdão, paguei tanto pelo lote, um contrato de pagamento, ou mesmo uma escritura pública de compra e venda, né? Mas o que é a regularização fundiária da forma como a gente está colocando? A regularização fundiária é vocês terem a matrícula, o registro de imóveis individualizado no nome de cada um de vocês. É isso que é a regularização fundiária. Então, vocês vão observar lá em cima, é um documento, né, que é do registro de imóveis. Então, vocês vão observar no canto superior, olhando do lado de vocês esquerdo, os dados do registro de imóveis, o número da matrícula, a data, e daí você vai ter toda a descrição do imóvel, o que é, do que é composto, e o nome dos proprietários, enfim. E a cadeia dominial, que a gente chama, que são os registros anteriores, se existir, né? Pode passar, Carmen. Bom, os tipos de regularização fundiária, rapidamente, para vocês entenderem. Existem dois tipos pela legislação vigente: a regularização fundiária de interesse social e a regularização fundiária de interesse específico. O que vai mudar uma da outra, basicamente, são as situações, as pessoas ou as áreas onde os moradores são preponderantemente de baixa renda. Isso significa dizer o quê? Toda vez que a gente tiver uma localidade cuja maioria das famílias sejam de baixa renda, e aí a baixa renda dentro do projeto ela é de até 5 salários mínimos, ou seja, não é tão baixa, né, a renda assim, porque 5 salários mínimos são R$5.000 praticamente, ela vai entrar como regularização fundiária de interesse social. Se não se enquadrar no baixa renda, automaticamente é regularização fundiária de interesse específico. Aqui no município, as 2.200 unidades a serem regularizadas, elas necessariamente são regularização fundiária de interesse social. Tá? A prefeitura, quando fez a seleção das áreas e nos indicou as áreas, ou indicou para o contrato, perdão, para a licitação às áreas, ela já fez esse levantamento. Como o doutor Guilherme tinha explicado para vocês, era uma exigência que a prefeitura mostrasse que é uma área preponderantemente de moradias de população de baixa renda, ok? Bom, os tipos de irregularidades. Isso é bem importante, porque as pessoas têm dúvidas se a situação que elas estão é irregular ou não,
se elas podem ou não participar da regularização fundiária. Então, é muito importante que isso fique claro para todo mundo. Primeiro, as ocupações irregulares. O que são as ocupações? As ocupações são aqueles núcleos habitacionais urbanos, né, como o Guilherme explicou aqui, a gente está tratando especificamente de regularização fundiária de imóvel urbano, que os moradores não adquiriram o imóvel. Ou seja, eles ocuparam aqueles imóveis. Ou se adquiriram de quem não é proprietário. Então, isso é muito comum. A gente vê muita situação que a pessoa comprou a posse, né? Porque quem vendeu para ela, na verdade, também só tinha posse. Então, compra a posse, passa a posse para um, passa a posse para outro. Então, às vezes, a gente tem núcleos inteiros, e isso eu posso dizer para vocês como exemplo, o caso de Piraquara. Você tem um núcleo inteiro em que as pessoas que moram lá adquiriram a posse. A mesma situação da Portelinha. A situação da Portelinha, em Araucária, é um pouquinho diferente, porque as pessoas, de fato, ocuparam o local. Então, elas não têm a posse. Elas têm a posse, óbvio, porque hoje elas moram, né? Então, você acaba tendo a posse. O que constitui a posse é o teu período que você mora ali. E elas não têm nenhum documento. Então, essa é a primeira situação que daí vocês vão olhando em qual vocês se enquadram. A segunda são os loteamentos irregulares. O que é isso? O loteamento, ele até é aprovado, mas na hora de implantar o loteamento, as pessoas acabam ocupando as áreas de forma diversa daquela que foi aprovada. Então, às vezes, você foi aprovado os terreninhos todos, um do ladinho do outro, e quando você vai ver em campo, eles estão ao contrário. Então, isso é um loteamento irregular. Ou seja, o que vai acontecer? Na sua matrícula do imóvel, você pode ter a matrícula, mas não necessariamente aquele lote que está ali é o lote correto. Tá? Isso é muito comum. Eu ainda não posso, como a gente está iniciando o processo, e vocês vão ver na sequência, eu ainda não posso informar qual que é em qual situação a maioria de vocês se enquadra. O que a gente viu até agora, a gente não pegou situação de loteamento irregular ainda, nas áreas centrais, né? Como eu falei para vocês que a gente está ali no Santa Rita, São Vicente e no Lambaque. Loteamento irregular a gente ainda não pegou. Todas as áreas estão ocupadas, habitadas, conforme o loteamento aprovado. A terceira forma é o que a gente chama de loteamento clandestino. O que seria um loteamento clandestino? É um loteamento que nunca foi aprovado. Então, por exemplo, a pessoa tenta fazer um loteamento, vamos pensar num incorporador que tenta fazer um loteamento, não obteve a aprovação e começa a vender parte ideal, começa a vender fração ideal. Essa é uma situação de loteamento clandestino que as pessoas que têm a matrícula, muitas vezes estão na matrícula, mas elas estão juntas com várias outras pessoas. Isso é o que a gente chama de loteamento clandestino. E isso também é uma irregularidade. E para isso também a gente vai ter que estudar e identificar um instrumento passível de regularização, ok? E a irregularidade dominial. Quando a gente chama de dominial, a gente fala em documental. O que significa isso é que o imóvel foi adquirido realmente daquela pessoa que era o proprietário, mas não foi registrado. Então, às vezes a pessoa chega para mim, e a gente já recebeu lá no escritório, o pessoal com uma escritura de compra e venda, mas não está registrado ainda. Entendeu? Então, isso é uma irregularidade. Pela legislação, claro, em termos mais simples, quem não registra não é dono. Registro de imóveis. Você tem que ter o registro de imóveis. Mas eu tenho escritura. Precisa do registro de imóveis. Isso é o que a lei brasileira exige. Nossa lei exige, então, que uma compra, ela tenha uma aquisição comum de um imóvel, ela tenha um primeiro passo que é dentro de um tabelionato, que é lavrando uma escritura de compra e venda, ou de doação, ou enfim, uma escritura que transmita aquela propriedade, e essa escritura tem que ser levada a registro no cartório de registro de imóveis competente. Isso é o que determina a nossa legislação de uma forma geral. Ok? Então, essa é uma regularidade comum também. Pode passar. Bom, os benefícios, eu vou acabar aqui ratificando aquilo que o Guilherme já comentou, né? Quais são os benefícios de uma regularização fundiária? Primeiro, que as famílias passam a ser proprietárias do terreno. Esse é o primeiro benefício, a primeira situação. O segundo, o terreno tem uma valorização imediata. Posso dizer para vocês, inclusive, como membro do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, e já fiz alguns serviços de assessoria para o Ministério das Cidades, que a conta
é que a posse equivale a mais ou menos 1/3 da propriedade. Então, no ato da regularização, você já tem uma valorização imediata de pelo menos o dobro, ou às vezes até o triplo, do valor do seu imóvel. E isso a gente vivencia na prática. A gente vivencia, inclusive, situações, a gente tem pessoas que estão aqui que moram em áreas assim, que só em estar em processo de regularização, o lote já tem um valor maior. Então, a gente pega situações, por exemplo, que nos locais que a gente trabalha, que as pessoas estão vendendo lotes e está em processo de regularização, eles já passam a ter um valor um pouco mais alto. Mas o que vale, de fato, é o lote regularizado com a matrícula do imóvel. A conquista do endereço oficial reconhecido pelo município e demais instituições. Até agora, a gente não identificou esse comum em vários locais, que, principalmente onde tem ocupação, que não haja sequer um endereço, o correio não chega, ou chega numa caixa postal. Então, além disso, aqui o que a gente observou é que, muitas vezes, não existe acesso a serviços públicos básicos, como água, luz, esgoto. Por quê? Porque não tem um endereço oficial, não é um imóvel regular. Né? Até em conversa, quando eu tive em conversa há pouco tempo com um dos promotores, e ele colocou justamente isso. Quem vai modificar essa situação dentro do município é a regularização fundiária. Né? A partir do momento que você passa a ser proprietário do seu imóvel, automaticamente você também tem direito a essas exigências. E, por fim, a facilidade para conseguir o financiamento habitacional para construção ou mesmo para reforma de casa. Qualquer local hoje que vocês forem fazer, por exemplo, vou na Caixa pegar um Construcard, né, que é um valor que a Caixa tem para você, pode fazer até móveis dentro de casa. Eles vão exigir o documento do imóvel correto. Eles não vão te dar um crédito, né, sem ter o imóvel correto. Então, você tem essa facilidade também. Vamos lá, Carlos. Bom, as etapas. As etapas são muito importantes e vou passar por cada uma delas rapidamente para vocês entenderem. A primeira etapa é a do trabalho social, que ela compreende o contato inicial com os representantes das comunidades, visando demonstrar a importância da regularização fundiária e da participação dos moradores no processo. É nessa etapa que são realizadas as assembleias de capacitação e orientação dos moradores com a distribuição do material informativo. Então, o que acontece nessa etapa, em resumo? É a etapa em que a gente começa toda a mobilização de vocês, ou das pessoas que serão beneficiárias. Para isso, a gente conta com a participação de extrema importância, que são dos líderes, que estão nos ajudando desde o início. O primeiro contato, inclusive, aqui foram com as lideranças, para a gente entender e identificar um pouco mais as necessidades de cada local. Né? Então, essa é uma etapa de trabalho social, e ela culmina, digamos, na realização dessa assembleia ou dessa reunião informativa, né? Pode passar. Aí ela na verdade, ela emenda com uma segunda etapa, que é a do cadastro social. Nesse cadastro social, a gente tem algumas especificidades que eu vou passar para vocês. Mas, assim, como são etapas juntas, praticamente logo depois daqui, possivelmente agora já no início de maio, nós vamos ter outras assembleias. Cada assembleia no seu núcleo. Então, o Guarani vai ter uma assembleia, pelo menos uma assembleia. O Torres vai ter, 1 e 2, vai ter pelo menos uma assembleia. E o Cercadinho vai ter pelo menos uma assembleia. Por que a gente fala pelo menos uma assembleia? Porque depende da quantidade de pessoas, né? E quem acabam nos passando essas situações são os líderes. Então, se houver necessidade de fazermos mais de uma assembleia, será feita. Então, essa não é a única assembleia, vão ser feitas várias outras nas suas localidades. E daí, até por ser específico, né, daí eu consigo entender a demanda daquela região, ela acaba sendo mais esclarecedora. Né? Daí, essa próxima assembleia, que a gente chama de assembleia para entrada na área, para fins de cadastro social, ela é uma assembleia que ela vai informar para vocês que, olha, a partir do dia X, estaremos passando de lote em lote. Vamos bater lá na sua casa, aquela equipe que vocês viram da Formata, com crachazinho, com camiseta, devidamente identificados. Para quê? Para entender a situação de cada um de vocês. E entendendo a situação de cada um de vocês, e vocês aderindo ao projeto, a gente faz a coleta de documentação. Doutora, mas eu vou ter que levar o documento.
Se você já tiver toda essa documentação que está aqui, que eu vou passar rapidamente para vocês, mas se você tiver toda essa documentação disponível no momento, o nosso técnico já tem um equipamento, um tablet, onde ele já te digitaliza toda a documentação que você tem. Ele preenche um questionário, que é um questionário padrão da Coapar, e ele já faz a imagem de todos os documentos que vocês dispuserem. Ah, mas faltou algum. Não tem problema. Durante todo o período, e até uns dias a mais, que nós estivermos em campo, passando de casa em casa, vai ser divulgado na Assembleia um local na proximidade, tá? Que vai ter um técnico nosso também com um computador, com uma impressora, enfim, só para coletar esses documentos. Porque é muito normal, né, você ficar com um documento, não tinha certidão de casamento aqui na hora. Ou minha esposa não estava em casa, ou meu marido não estava em casa, não sei onde estava guardado. Não tem problema. Vai lá no colégio, possivelmente vai ser um colégio, e leva lá que a gente vai tirar a fotocópia do seu documento e deixar dentro do seu envelope, tá? Quais são esses documentos, só para vocês entenderem rapidamente. Eu digo rapidamente por quê? Porque vai ter uma assembleia que eu vou explicar tudo isso com mais detalhes, tá? Para cada região. Mas, rapidamente, RG e CPF, normal. Se casado, RG e CPF do cônjuge, né? Do marido ou da esposa, e a certidão de casamento. Se solteiro, a certidão de nascimento. Se viúvo, já a certidão de óbito. Um comprovante de endereço atual. Então, eu preciso, se tiver, óbvio. Se não tiver, o que eu te chamo de comprovante de endereço atual? Uma conta de água, uma conta de energia elétrica, uma conta de telefone, alguma coisa assim. Ah, mas eu estou aqui e não tenho nada. A gente tem outras formas de fazer essa comprovação. Às vezes um documento de colégio de filho, declaração de vizinhos, mas aí cada caso é estudado na sua especificidade, tá? Eu estou passando um geral para vocês. Um comprovante de posse anterior a 22 de dezembro de 2016. Essa é a data em que a lei que está vigente determinou. O que eles consideram consolidados são moradias, são núcleos urbanos informais, consolidados até essa data, 22 de dezembro de 2016. Ah, mas eu comprei depois, eu adquiri depois. Não tem problema. A posse é uma coisa que soma, tá? Assim como não uso capião. A posse é uma coisa... Então, eu comprei de alguém que já estava lá há X anos, há 10 anos. Ótimo, desde que você me comprove que você comprou de alguém e a gente, de repente, consiga... É só comprovar a compra já é suficiente para me servir de comprovante de tempo de posse. Ok? Ah, doutora, mas eu tenho ação de uso capião. Não tem problema. São dois caminhos para atingir o mesmo objetivo. O que acontece? Se acabar lá, ok. Se acabar aqui na regularização fundiária, primeiro, né, porque a nossa não tem nada que passa pelo judiciário, vocês entregam a gente homologa, ou a pessoa que está entrando com a ação de vocês homologa, junta esse comprovante de que já está com a matrícula, porque o uso capião perde o objeto, até porque o objeto é exatamente o mesmo, é ter o registro, ok? Identificação dos confrontantes, isso é uma coisa bem importante que a gente vai reforçar na reunião dos bairros. Mas há necessidade pela legislação da gente conhecer ou da gente indicar quem são os vizinhos de vocês, dos fundos, do lado direito e do lado esquerdo. Então, essa é uma informaçãozinha que às vezes, doutora, mas eu briguei com o meu vizinho. Putz, vamos ter que ir lá, vamos ter que conseguir, vamos ter que bater na porta. É importante, e não é só porque é importante, é porque é exigência. Então, se é exigência, a gente não tem como passar por cima. Junto, quando os nossos técnicos estiverem a campo fazendo toda essa pesquisa para vocês, vai ter também uma notificação extrajudicial, outra exigência de lei, que é uma notificação informando que está sendo feita a regularização fundiária, tá? E dando um prazo para caso a pessoa seja contrário a alguma coisa, tem um prazo de 30 dias para ir até a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e fazer o que a gente chama de impugnação, ou uma discordância, fala, olha, eu discordo. Por experiência, em todas essas áreas que a gente está trabalhando, a gente ainda não teve nenhuma discordância. Aliás, a gente teve uma discordância. E depois a gente conseguiu esclarecer que não se tratava da mesma pessoa, ele estava confundindo o lote, na verdade. Mas não é comum, por quê? Porque se nós estamos num núcleo em que todo mundo está regularizando, o comum é que todo mundo concorde com a regularização do seu vizinho, né? Fora isso,
a gente tem a procuração. O que é a procuração? É uma procuração como vocês passam para qualquer advogado, só que essa procuração é destinada à formata. Tá, através de mim, na verdade, como representante, mas ela é destinada à formata para que a gente possa entrar com o seu requerimento no município, entrar, depois que fizer todo o seu projeto, entrar com o requerimento no registro de imóveis. Então, ela é uma procuração genérica que determina, que dá a nós, na verdade, a obrigação de atuar em nome de vocês na regularização fundiária. Então, ela é bem específica. Tá? Pode ampliar um pouquinho ali, Carlão, lá mesmo na procuração? Então, ela fala assim, ó... a presente procuração concede poderes especiais, ou seja, específicos, tá? Para realizar todos os atos necessários à implantação da regularização de interesse social no imóvel que reside, que a pessoa que está dando a procuração reside, conforme a lei federal e o decreto federal. Então, ela é bem específica, não é uma procuração que a gente pode fazer absolutamente tudo, não. É uma procuração que a gente pode apenas atuar na regularização fundiária do seu imóvel, ok? Pode passar, Carlão. Bom, a cartografia básica. A cartografia básica, a gente fez um demonstrativo ali para vocês, mas ele é um trabalho de campo e é um trabalho interno, mas com o arquiteto, sob a responsabilidade da doutora Simone. Ele é um trabalho destinado a identificar lote a lote, metragem do lote, né, o tamanho do lote, quem são os confrontantes e fazer um memorial descritivo. Vocês lembram quando eu mostrei lá a matrícula que estava escrito lote 1 da quadra tal, com tantos 1000 metros quadrados, do lado direito X, Y. É isso aí que ele vai fazer, que está aqui, ó. Aqui, na verdade, deve estar um pouquinho... Eu não sei se está ruim só para mim de ver, se para vocês está bom daí. Então, assim, ó, se vocês forem olhar, por exemplo, aqui, ó, uma quadra 8, aquele terreninho ali, lote 6, tá? Que é um terreno que está mais fácil de visualizar, pelo menos para mim. Vocês veem que já foi feita uma medição. Então, a gente sabe que esse terreno tem 233 metros quadrados, que ele tem 12 metros e 98 centímetros de frente, 17,86 de um lado, 13,57 de fundos e tem 17,31 do outro lado. Esse é todo o trabalho da cartografia, que a gente chama de cartografia básica. Isso é um trabalho que exige bastante, como que eu posso dizer para você, bastante experiência, bastante expertise, né? Porque é um trabalho de levantamento topográfico e um trabalho de campo, para identificar tudo isso. Pode passar, Carlão. Bom, aqui é uma etapa mais administrativa também, que é a regularização da base imobiliária e a elaboração do projeto. O que seria a regularização da base imobiliária? Ela, na verdade, são esses elementos técnicos, todos que a gente vai pegar na etapa anterior e trazer isso para o papel. É nada mais do que isso, essa regularização da base imobiliária. Só que daí ela vai, onde eu vou ter, por exemplo, uma planta daquele loteamento tal qual ele encontra-se habitado, né? Então, isso é a regularização. Aí, com base, eu tendo essa planta tal qual ele é habitado, a gente desenvolve um projeto de regularização fundiária, que é o que vai para o município aprovar. Então, é como se, vamos lá, de uma forma muito simples, eu vou explicar isso para vocês, talvez não sejam nem os termos ideais, mas é como se a situação real da habitação de cada um de vocês, ou do lote de cada um de vocês, ele vai se sobrepor à situação que está lá aprovada na prefeitura e no registro de imóveis. É essa parte que faz o projeto de regularização fundiária. A regularização administrativa, ela é interna daí da próprio município, de identificar lote a lote e renumerar lote a lote. Por que eu digo renumerar? Porque às vezes a pessoa está lá, lote 1 da quadra 6. Só que quando a gente chega em campo, o lote 1 não é mais um lote só. O lote 1 já tem 2 famílias, porque uma parte foi vendido. Então, ele não é mais o lote 1 da quadra... Se alguém se identificou, é isso aí? Então, assim, ó, ele não é mais o lote 1 da quadra 6. Ele vai ter o lote 1A e 1B da quadra 6. Eles são 2 lotes, na verdade. Então, toda essa informação é passada para o município, tá? Até para a pessoa poder fazer a individualização de todos os seus serviços públicos. E daí a minuta do documento, que é um trabalho meu, que, em resumo, depois que a gente identificou, fez todo esse diagnóstico, identificou todas as situações possíveis ali em cima daquela área, eu tenho a obrigação de identificar
qual o instrumento correto para fazer a regularização fundiária. Ah, doutora, mas qual? Tem vários, tem N situações. Então, tem situação de gente que veio conversar comigo e falou assim, ah, mas o meu lote era uma herança. Para ele, eu vou ter que usar um. Aí o outro, ah, não, doutora, eu comprei, fiz a escritura e não registrei. Para ele, eu uso o outro. Ou, olha, eu só ocupei aqui, não tenho nada. Para ele, é outro. Então, eu vou ter que montar. Vamos pensar assim, um quebra-cabeça, né, porque não deixa de ser, e cada um com a sua situação específica. Isso para os 2.200 lotes, porque é praticamente um trabalho individual. Dificilmente a gente tem no mesmo local, e que bom seria se fosse todo mundo na mesma situação e que a gente precisa fazer uma única coisa, né? Mas tudo bem, esse é o nosso trabalho. O cadastro físico é uma coisa muito simples, e, na verdade, é um trabalho feito pelos técnicos no ato do cadastro social, perdão. A pessoa já identifica, é uma casa ou duas casas, é de madeira, é de alvenaria ou é mista, tem quantos andares, é só terra. Isso tudo é o que a gente chama do cadastro físico do lote, é a identificação mesmo física, o que você olha, o que você enxerga. Tá? E, por fim, a regularização das posses, né? Que é, depois de feito todo esse trabalho, isso tudo é registrado no registro de imóveis, sai uma matrícula individualizada para cada pessoa e é feita a cerimônia de entrega de todas essas matrículas. Esse é o último passo. Ah, Taniele, foi você que definiu a metodologia? Não. A metodologia foi definida pela Coapar já no ato da licitação. Ela já veio com uma metodologia definida. Mas posso garantir para vocês que, com raras variações, não sai muito disso o que é a regularização fundiária, que vocês observam que é um trabalho, de fato, muito extenso, né, e que envolve a parte jurídica, a parte social, a questão ambiental, envolve a questão de topografia, a questão de arquitetura, então ela acaba, e toda a parte de legislação também, porque eventualmente tem que sofrer alguma alteração de legislação para a gente conseguir fazer. Bom, as áreas atendidas, como eu tinha passado para vocês, a gente tem, então, o Vila Torres 1 e 2, é que aqui não estão, tem alguns, né? Você consegue abrir, Carlão, algum para mim? O Vila Torres estava passando. O Dom Pedro II, por exemplo, a gente já tem um pré-levantamento, porque é necessário esse pré-levantamento para eu ir a campo. Então, o Dom Pedro II, para mim, ele está junto com o Guarani. Teve uma moça que veio aqui falar comigo e falou assim, o pessoal não conhece o Guairacá. O Guairacá, para nós, ele está dentro do Guarani. Cadê o Marcos? Não está aí, né? Maria, não. O Guarani, para nós, ele é um loteamentozinho existente ali junto, grudado com o Guairacá, perdão. O Guairacá, para nós, é um loteamento grudado com o Guarani e que já é grudado com o Dom Pedro II, para nós, né? O que veio. Porque, assim, às vezes a situação de campo, que nem você fala assim, é cercadinho, né? Aí você vai no cercadinho, o cercadinho tem vários loteamentos dentro, né? Então, aqui é a mesma situação. Então, o que mais, Carlão? A gente consegue... Olha, se vocês... Volta ali no área atendida mesmo, Carlão, fazendo um favor. Vou tentar aproximar um pouquinho essa foto aérea. Então, ali, ó. Aqui é a região central, que a gente chama de região central. Aqui, para nós, está Santa Rita, São Vicente e Lambaque. Ok? No outro, aqui no cantinho, a gente tem o cercadinho. Santo Onofre, Santa Nelly e Mariano Torres. Na sequência, um pouco mais para frente, já mais chegando em Curitiba, a gente tem o que a gente está chamando de núcleo do Guarani, que é o bairro maior, digamos, o loteamento aprovado maior. Onde está o Guarani, o Guairacá e o Dom Pedro II. Para vocês verem que a gente não consegue nem separar onde começa um e onde termina o outro, porque ele está de tão junto que ele está. Então, é bem provável que vocês conheçam tudo por Guarani, né? E aqui embaixo, já o Vila Torres 1 e o Vila Torres 2, que também são juntos, mas são loteamentos que, de fato, já eram assim, tá? Você tem aquela imagem aérea do Vila Torres? Aquela do voo. Eu vou pôr para vocês a imagem que estava passando, que muitos de vocês devem ter visto, mas só para vocês entenderem um pouco do trabalho. Essa área que vocês estão vendo é a Vila Torres, o 1 e o 2, tá? Essa é a parte do trabalho que a gente faz, ela é uma das etapas do levantamento topográfico,
é o voo aéreo, para a gente identificar, e depois continua no campo. Quando a gente fala em campo, é o quê? Na rua, ali, para identificar se de fato, concluir o trabalho, né? Se de fato corresponde ao que está passando na imagem. Porque às vezes a imagem aérea me dá como um lote, e são 2. Né? Então aqui vocês conseguem identificar certinho, a quem sabe melhor, exatamente onde está. Mas aqui nós estamos no Torres 1 e 2. Pode ser. Então, eu tenho prazo, inclusive, aqui para encerramento. A Câmara já foi muito gentil de nos ceder o espaço e de estar transmitindo, que eu estava acompanhando ali, está sendo transmitido ao vivo e fica mais alguns dias. Eu tenho um cronograma também. Como o Guilherme da Coapar falou, são 18 meses. Então, a princípio, a gente tem uma data de finalização prevista para setembro de 2019, né? 2009 já foi há muito tempo. Setembro de 2019. Pode passar, Carol? Enfim, além de ter, né, no momento do cadastro social, além de ter, fixar um lugar de fácil acesso para toda a população da região levar a documentação ou esclarecer dúvidas, a gente montou uma unidade aqui em Campo Largo, que fica na Rua Natal Pigato 260, sala 2. Eu gostaria até, inclusive, se vocês quiserem anotar o telefone ou fotografar, mas tem o telefone ali 3292-3221, para esclarecimento de eventuais dúvidas. Só para vocês saberem, vindo da prefeitura para o centro, que é a rua da prefeitura, é a Natal Pigato. É a segunda rotatória, que o pessoal conhece aqui como rotatória do Condor. Segunda rotatória do lado esquerdo. Tem um conjunto comercial, tem uma clínica ali de odontologia, é a segunda sala embaixo. Então, a gente está ali, tem um horário aqui, Carlão? Não tem, né? Mas a gente está ali das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 5. Isso, exato. Da 1 às 5, perdão. Então, só gostaria de reforçar para vocês que todas as eventuais dúvidas que de fato surgirem, vocês podem esclarecer. As dúvidas maiores a gente vai tirar pessoalmente na nossa próxima reunião, a reunião que vai ser realizada nos bairros de vocês, né? A gente se coloca à disposição mais uma vez, aquilo que vocês precisarem. Eu agradeço imensamente a visita de vocês até aqui e volto a afirmar, contamos e continuamos contando com o auxílio das lideranças e contamos muito, muito mesmo, com o auxílio de cada um de vocês para que esse processo todo dê certo e vocês consigam ser beneficiados com o documento do imóvel de vocês. Ok? Muito obrigada, uma ótima tarde a todos.